E aí, pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aí do canal Lotecalogia. Esse é o primeiro vídeo aí falando da Loteca 1151. Pra gente que não acertou os 14 pontos, né? Para nossa alegria, está acumulado 650 mil reais, hein? A última grade aí, muitas surpresas, né? Principalmente aquele jogo ali da Chapecoense, né? Vencendo o Ceará. Eu acho que derrubou muita gente nessa loteca esse jogo, viu? Cabe a gente agora analisar direitinho aqui a Loteca 1151, prestar atenção nas informações e contar com a sorte aí pra gente chegar nesses 14 pontos. Nesse primeiro vídeo, né, como vocês sabem, eu sempre vou com 5 duplos. Tomar muito cuidado com os times que virão a campo, né, porque vai ter a primeira rodada aí da Copa Sul-Americana e Libertadores essa semana e na próxima já é o jogo da volta. Então, dependendo de como os times forem, né, nessa semana, então para esse final de semana os times podem colocar seus times reservas ou mistos aí para vir forte no segundo jogo aí da Copa Sul-Americana e Libertadores. Bom, agora sem enrolação, vamos aqui pro primeiro jogo, um clássico carioca, Fluminense e Botafogo. O que eu trago de informação? Que o Fluminense, né, perdeu de virada aí para o Juventude, fora de casa por 2-1. Em casa venceu o São Paulo por 2-0 e fora de casa tinha vencido o Atlético Mineiro por 2-0 também. Já o Botafogo venceu o Corinthians em casa por 2-1, em casa venceu o Fortaleza por 2-0 e fora de casa empatou com o Bahia em 0-0. Classificação do campeonato, o Botafogo ele é o primeiro colocado com 53 pontos, em 26 jogos tem 16 vitórias, 5 empates e 5 derrotas. O Fluminense ele é o 16º colocado, tá numa situação ainda complicada aí no campeonato, muito perto da zona de rebaixamento, tem 27 pontos, em 25 jogos, são 7 vitórias, 6 empates e 12 derrotas. Próximo jogo aí do Fluminense será o jogo da volta, né, pela Libertadores, fora de casa contra o Atlético Mineiro. E o Botafogo também terá um jogo pela Libertadores, o jogo da volta, fora de casa contra o São Paulo. Então fica bem de olho aí nas escalações dos dois times. Últimos confrontos entre eles são 6 vitórias para o Fluminense, 3 empates e 6 vitórias para o Botafogo. O último confronto foi em junho desse ano, na casa do Botafogo, o Botafogo venceu por 1-0. Antes disso, pelo Campeonato Carioca, no mês de março desse ano, o Botafogo na casa do Fluminense venceu por 4-2. Bom, para essa partida aqui eu tô acreditando que os dois times, né, devem vir com time misto ou reserva, né, dependendo do que vai acontecer agora no meio de semana. Se a gente olhar, né, o Botafogo tem um elenco mais forte, né, e por esse motivo, nesse meu primeiro palpite, eu tô usando o meu primeiro duplo, eu tô indo de empate e vitória do Botafogo, mesmo o Botafogo jogando fora de casa. Jogo 2, Vitória e Juventude. O Vitória tá vindo de um excelente resultado aí contra o Atlético Goianiense fora de casa, venceu por 2-0. Antes disso, tinha perdido para o Vasco por 1-0 em casa e fora de casa perdeu para o São Paulo por 2-1. O Juventude de virada, né, venceu o Fluminense por 2-1. Antes disso, pela Copa do Brasil, perdeu para o Corinthians por 3-1 e no Brasileirão, fora de casa, empate com o Cuiabá em 0-0. A classificação do campeonato, o Juventude ele é o 11º colocado com 32 pontos, em 26 jogos tem 8 vitórias, 8 empates e 10 derrotas. O Vitória ele é o 17º colocado, tá na zona de rebaixamento com 25 pontos, em 26 jogos tem 7 vitórias, 4 empates e 15 derrotas. Próximo jogo aí do Vitória será fora de casa contra o Internacional, pelo Brasileirão, e o Juventude em casa vai enfrentar o Bragantino. Últimos confrontos entre eles, o Vitória tem uma vitória, são 3 empates e uma vitória do Juventude. O último confronto foi em junho de 2024, na casa do Juventude, o Vitória conseguiu um empate em 1-1. Antes disso, no mês de outubro do ano passado, na casa do Vitória, outro empate, só que na Série B em 0-0. Considero esse jogo aqui muito equilibrado. O Vitória geralmente é muito forte em casa, só que o Juventude agora tem somente o Brasileirão para focar. Mostrou muita força aí para vencer o Fluminense de virada. E para essa partida aqui, eu tô indo seco no empate entre eles. O Vitória conseguiu esse empate no primeiro turno. Tô acreditando que nesse segundo turno aqui o Vitória vai vir com tudo para tentar uma vitória, mas acredito que o Juventude vai conseguir segurar o Vitória, viu? Por isso eu tô indo no empate seco. Jogo 3, Corinthians e Atlético Goianiense. Último jogo aí do Corinthians, perdeu fora de casa para o Botafogo por 2-1. Pela Copa do Brasil em casa venceu o Juventude por 3-1. E no Brasileirão em casa venceu o Flamengo por 2-1.
2-1. O Atlético Goianiense está vindo de derrota, né, para o Vitória em casa por 2-0, perdeu para o Cruzeiro fora de casa por 3-1 e em casa venceu o Juventude por 2-1. Classificação do campeonato, praticamente, né, o jogo dos desesperados, né? O Corinthians ele é o 18º colocado com 25 pontos, em 26 jogos tem 5 vitórias, 10 empates e 11 derrotas. O Atlético Goianiense nesse momento, ele é o último colocado, tem 18 pontos em 26 jogos, são 4 vitórias, 6 empates e 16 derrotas. Próximo jogo do Corinthians será o jogo da volta em casa contra o Fortaleza pela Copa Sul-Americana e o Atlético Goianiense em casa vai enfrentar o Fluminense pelo Brasileirão. Últimos confrontos entre eles, o Corinthians tem 5 vitórias, são 6 empates e 4 vitórias para o Atlético Goianiense. O último confronto foi em junho de 2024 na casa do Atlético Goianiense, empate entre eles em 2-2. Antes disso, só lá em 2022 na casa do Corinthians, vitória do Corinthians por 2-1. Bom, pode ser que nesse jogo aqui, né, o Memphis Depay vai estrear, vai ser uma motivação a mais até para os jogadores e para a torcida, né? Provavelmente vai estar aquela atmosférica, tudo conspirando a favor do Corinthians, né? Vai pegar o time mais fraco nos números, né, do Campeonato Brasileiro e tá tudo conspirando aí para uma vitória do Corinthians, né? O Corinthians tem esse jogo aí pela Copa Sul-Americana contra o Fortaleza, mas eu tô acreditando que venha com força máxima contra o Atlético Goianiense, devido à situação do time aí no campeonato. Então, por esse motivo, eu tô indo seco na vitória do Corinthians. Jogo 4, Goiás e Mirassol. Último jogo do Goiás, venceu o Avaí por 2-1 em casa. Antes disso, perdeu para o Botafogo de São Paulo por 1-0 e em casa empate contra o Paysandu em 1-1. Já o Mirassol fez um ótimo jogo aí contra o Amazonas, mas não conseguiu abrir o placar, empate em 0-0 em casa. Perdeu para o Ituano fora de casa por 3-2 e em casa venceu o América por 1-0. Classificação do campeonato, o Mirassol é o terceiro colocado com 43 pontos. Em 26 jogos tem 12 vitórias, 7 empates e 7 derrotas. Já o Goiás, ele é o nono colocado com 36 pontos. Em 25 jogos tem 10 vitórias, 6 empates e 9 derrotas. Próximo jogo do Goiás será fora de casa contra o Curitiba e o Mirassol vai jogar em casa contra o Sport. Confrontos entre eles, poucos jogos, não há vitória para o Goiás, não há empates entre eles e uma vitória para o Mirassol. Esse jogo foi em junho de 2024 na casa do Mirassol, 1-0 para o Mirassol. Partida super equilibrada, né? O Mirassol ele tá bem posicionado aqui no campeonato. Ele criou bastante contra o Amazonas, mas não conseguiu marcar os gols. E aqui, né, o Goiás ele é muito forte em casa. No primeiro confronto entre eles foi uma vitória do Mirassol, mas apenas por um gol. E olhando, né, dá pra ver que o Goiás não tá tão longe assim do Mirassol. É uma partida que vale muito aí pro Goiás. Por esse motivo eu tô indo seco na vitória do Goiás. Mas caso você tenha o costume de jogar mais que 5 duplos, dá pra colocar um empate aqui entre eles também. Jogo 5, Ituano e Curitiba. Último jogo aí do Ituano contra a Ponte Preta venceu por 4-1. Antes disso tinha vencido o Mirassol por 3-2 e perdeu para o Sport Recife fora de casa por 3-2. Já o Curitiba perdeu nos últimos minutos aí da partida para o Operário por 2-1. Antes disso empatou com o Novo Horizontino em 2-2 e havia perdido para o Guarani fora de casa por 2-1. Classificação do campeonato, Curitiba ele é o 12º colocado com 34 pontos, em 26 jogos tem 9 vitórias, 7 empates e 10 derrotas. O Ituano ele é o 16º colocado com 28 pontos, em 26 jogos tem 8 vitórias, 4 empates e 14 derrotas. Próximo jogo aí do Ituano será fora de casa contra o Paysandu e o Curitiba vai jogar em casa contra o Goiás. Confrontos entre eles não há muita coisa, apenas um jogo, agora em junho de 2024, na casa do Curitiba, vitória do Curitiba por 4-2. O Ituano parece que tá numa boa fase, né? 2 jogos consecutivos aí com vitórias, tá tentando se afastar aí da zona de rebaixamento. É um jogo chave aí que vale muito para o Ituano. O Curitiba, como a gente pode ver, nos seus últimos 3 jogos, né, não conseguiu vencer. A torcida tá pegando bastante no pé do Curitiba, tá com grande dificuldade de fazer gols. E para essa partida aqui eu tô usando mais um dos meus duplos. Considero essa partida muito equilibrada. Eu tô indo de Ituano e empate entre eles. Jogo 6, Fortaleza e Bahia. Último jogo do Fortaleza contra o Atlético Paranaense, né? Conseguiu segurar o Atlético, empate em 1-1. Antes disso tinha perdido para o Internacional por 2-1 e fora de casa também perdeu para o Botafogo por 2-0. O Bahia tá vindo de triunfo em cima do Atlético Mineiro por 3-0. Antes disso, pela Copa do Brasil, perdeu para o Flamengo por 1-0 e no Brasileirão contra o Bragantino perdeu fora de casa por 2-1. Classificação do campeonato, o Fortaleza ele é o terceiro colocado com 40
49 pontos em 26 jogos, tem 14 vitórias, 7 empates e 5 derrotas. O Bahia ele não tá tão longe assim, né? Ele é o sexto colocado, com 42 pontos, com 26 jogos, tem 12 triunfos, 6 empates e 8 derrotas. Próximo jogo aí do Fortaleza será contra o Corinthians, o jogo da volta da Copa Sul-Americana, na casa do Corinthians, e o Bahia vai enfrentar o Criciúma em casa pelo Brasileirão. Últimos confrontos entre eles são 5 vitórias para o Fortaleza, 3 empates e 7 triunfos aí para o Bahia. O último jogo foi em junho agora de 2024, triunfo do Bahia em casa por 1-0 em cima do Fortaleza. Antes disso, em outubro do ano passado, outro triunfo por 2-0. Com certeza, né, o Vojvoda vai rodar aqui o time, que tá de olho aí na Copa Sul-Americana, mas como eu disse em vídeos anteriores, né, o Fortaleza já está acostumado com esse rodízio de jogadores, vai estar jogando em casa, porém vai enfrentar um time aí que é complicado de vencer, né, joga muito bem, cria muitas oportunidades, mas às vezes não vence. Para essa partida aqui eu tô usando mais um dos meus duplos, eu tô indo de dupla aberta, eu tô indo de Fortaleza e Bahia. Jogo 7, Atlético Mineiro e Bragantino. Último jogo aí do Atlético Mineiro, né? Perdeu fora de casa para o Bahia por 3-0. Antes disso, pela Copa do Brasil, 0-0 em casa contra o São Paulo, conseguiu se classificar para a próxima fase. E pelo Campeonato Brasileiro, fora de casa, venceu o Grêmio por 3-2. Já o Bragantino tá vindo de um empate contra o Grêmio em 2-2. Antes disso, tinha vencido o Bahia por 2-1 em casa e fora de casa perdeu para o Criciúma por 1-0. Classificação do campeonato, o Atlético Mineiro ele é o 10º colocado com 33 pontos, em 24 jogos tem 8 vitórias, 9 empates e 7 derrotas. O Bragantino ele é o 12º colocado, atrás apenas 2 pontos, tem 31 pontos com 25 jogos, 8 vitórias, 7 empates e 10 derrotas. Próximo jogo aí do Atlético Mineiro será em casa, o jogo da volta contra o Fluminense, e o Bragantino vai enfrentar o Internacional também em casa, pelo Brasileirão. Últimos confrontos entre eles, uma vantagem enorme aqui para o Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro tem 5 vitórias, são 5 empates e não há nenhuma vitória do Bragantino. O último confronto foi em junho de 2024 na casa do Bragantino, vitória do Atlético Mineiro por 2-1. Antes disso, em outubro do ano passado, o mesmo placar, também na casa do Bragantino, vitória do Atlético por 2-1. Bom, olhando esse retrospecto aqui, a única coisa aqui que tá impedindo, né, de a gente ir com mais tranquilidade é esse jogo do Atlético Mineiro, né, da volta contra o Fluminense pela Libertadores, né? Mas mesmo assim o retrospecto do Atlético Mineiro é muito forte e por esse motivo eu tô indo seco na vitória do Atlético Mineiro. Mas é bom a gente ficar de olho nesses jogos aí no meio de semana para tentar entender como é que vai ser a escalação do final de semana para essas partidas, hein? Vai ser complicado. Jogo 8, Vasco da Gama e Palmeiras. Último jogo aí do Vasco, gol do Felipe Coutinho quase no final, né? Patou com o Flamengo em 1-1. Antes disso, pela Copa do Brasil, perdeu para o Atlético Paranaense por 2-1 e fora de casa venceu o Vitória por 1-0. O Palmeiras está vindo de uma goleada em cima do Criciúma por 5-0 em casa. Antes disso tinha vencido o Atlético Paranaense por 2-0 e contra o Cuiabá em casa mais um placar de 5-0. Classificação do campeonato, o Palmeiras ele é o 2º colocado com 50 pontos, em 26 jogos tem 15 vitórias, 5 empates e 6 derrotas. O Vasco ele é o 8º colocado com 35 pontos, em 25 jogos tem 10 vitórias, 5 empates e 10 derrotas. Próximo jogo aí do Vasco é contra o Cuiabá, em casa pelo Brasileirão, e o Palmeiras também vai jogar em casa contra o Atlético Mineiro. Últimos confrontos entre eles são 2 vitórias para o Vasco, 5 empates e 8 vitórias para o Palmeiras. O último confronto foi agora em junho de 2024 na casa do Palmeiras, vitória do Palmeiras por 2-0. Antes disso, no mês 8 de 2023, também na casa do Palmeiras, outra vitória do Palmeiras por 1-0. O Vasco, sem dúvida nenhuma, né, teve aquela virada de chave, foi dominado pelo Flamengo, mas aguentou bem a pressão, teve boas oportunidades para empatar mesmo a partida e ainda conseguiu, né, esse empate justamente com o Felipe Coutinho. Agora vai ter esse jogo difícil, né, contra o Palmeiras, né, que tá totalmente focado aí somente no Campeonato Brasileiro. É um jogo complicado, o Vasco tem a vantagem de estar jogando em casa, mas para essa partida aqui eu tô indo seco na vitória aí do Palmeiras. Jogo 9, Chapecoense e Avaí. Clássico catarinense, hein? Clássico é complicado, principalmente esse daqui, viu? Último jogo aí da Chapecoense, venceu o Ceará por 2-1, hein? Surpreendeu todo mundo e eu tenho certeza que derrubou muitas pessoas que estavam com 13 pontos aí, aguardando só esse jogo aí para chegar nos 14 pontos. Antes disso,
Pela Copa Santa Catarina, empate com o Figueirense em 2-2. E pelo Brasileirão, fora de casa venceu a Ponte por 2-0. Já o Avaí, fora de casa, perdeu para o Goiás por 2-1. Antes disso, em casa, perdeu para o Sport Recife por 2-0. Fora de casa, venceu o CRB por 2-1. Classificação do campeonato, o Avaí é o 8º colocado com 37 pontos em 26 jogos, são 10 vitórias, 7 empates e 9 derrotas. E a Chape, ela é a 17ª colocada, tá na zona de rebaixamento, tem 28 pontos em 26 jogos, são 6 vitórias, 10 empates e 10 derrotas. Próximo jogo aí da Chape será contra o Marcílio pela Copa Santa Catarina e o Avaí vai jogar fora de casa contra o Guarani pelo Brasileirão. Últimos confrontos entre eles são 8 vitórias para a Chape, 5 empates e 2 vitórias para o Avaí. O último confronto foi em junho agora de 2024, empate na casa do Avaí em 0-0. E antes disso, pelo Campeonato Catarinense, na casa do Avaí, o Avaí venceu por 3-2. Esse clássico aqui é sempre muito complicado, Eles têm o costume de empatar bastante entre eles. A Chapecoense está vindo de um bom resultado aí contra o Ceará. Pode ser que isso dê uma moral para os jogadores. E para essa partida aqui, olhando os números, como a Chapecoense tem um histórico melhor contra o Avaí, eu tô usando mais um dos meus duplos, eu tô indo de Chapecoense e empate entre eles. Jogo 10, Grêmio e Flamengo. Último jogo aí do Grêmio, empatou com o Bragantino, Uma falha aí do Reinaldo, Acabou entregando esse empate em 2-2. Antes disso, em casa, perdeu para o Atlético Mineiro por 3-2 e fora de casa venceu o Criciúma por 1-0. Já o Flamengo, tá vindo desse empate com o mando de campo, em cima do Vasco por 1-1. Pela Copa do Brasil venceu o Bahia por 1-0 e pelo Brasileirão perdeu para o Corinthians fora de casa por 2-1. Classificação do campeonato, o Flamengo ele é o 4º colocado com 45 pontos. Em 25 jogos tem 13 vitórias, 6 empates e 6 derrotas. O Grêmio, ele é o 14º colocado, tá ficando numa zona aí também um pouco complicada, Muito próximo aí da zona de rebaixamento. Tem 28 pontos, em 24 jogos tem 8 vitórias, 4 empates e 12 derrotas. Próximo jogo aí do Grêmio será contra o Criciúma em casa e o Flamengo vai ter o jogo da volta lá contra o Peñarol. Últimos confrontos entre eles são 2 vitórias para o Grêmio, 3 empates e 10 vitórias para o Flamengo. O último confronto foi agora em junho de 2024, o Flamengo venceu por 2-1 em casa e antes disso, no mês de outubro do ano passado, na casa do Grêmio, o Grêmio venceu por 3-2. Outra partida que considero complicada, o Flamengo ele tem um bom elenco, mas a maioria dos jogadores estão machucados. Muitos aí estão tentando se recuperar para esse primeiro jogo aí contra o Peñarol. O Grêmio, naquela situação delicada aí do campeonato, precisando pontuar, para tentar se afastar da zona de rebaixamento. Essa parte de baixo aí da tabela do Brasileirão tá ficando boa e emocionante, porque tá todo mundo embolado. Tá parecendo a Série B, só que ao contrário, que o lado que tá embolado é a parte de cima. E para esse jogo aqui não tem como, eu tô usando mais um dos meus duplos. Eu tô indo de Grêmio e Flamengo. Jogo 11, São Paulo e Internacional. Último jogo do São Paulo com o time reserva, venceu o Cruzeiro por 1-0 fora de casa. Pela Copa do Brasil, fora de casa empatou com o Atlético Mineiro em 0-0 e foi desclassificado. E fora de casa perdeu para o Fluminense por 2-0. O Internacional tá vindo de uma boa vitória contra o Fortaleza por 2-1. Lembrando que o Internacional joga hoje contra o Cuiabá. Antes disso, venceu o Juventude fora de casa por 3-1 e na casa do Cruzeiro, empate em 0-0. Classificação do campeonato, o São Paulo ele é o 5º colocado com 44 pontos, em 26 jogos tem 13 vitórias, são 5 empates e 8 derrotas. O Internacional ele é o 9º colocado com 35 pontos, em 23 jogos tem 9 vitórias, 8 empates e 6 derrotas. Próximo jogo aí do São Paulo será o jogo da volta contra o Botafogo no Morumbi e o Internacional vai jogar fora de casa contra o Bragantino. Últimos confrontos entre eles, o São Paulo tem 4 vitórias, são 5 empates e 6 vitórias para o Internacional. O último confronto foi em junho de 2024 na casa do Internacional, empate em 0-0. Antes disso, no mês 9 de 2023, na casa do Internacional, o Internacional venceu por 2-1. Bom, tô acreditando que para essa partida aqui o São Paulo vai vir com um time misto, se bobear reserva de novo, mas é como eu disse nos vídeos anteriores, O time do São Paulo reserva tem um entrosamento muito bom. A gente viu isso contra o Cruzeiro, jogando na casa do Cruzeiro, dominou boa parte da partida. E o São Paulo no Morumbi é muito forte. Acredito que vai ter muitos jogadores aí querendo mostrar serviço para o Zubeldia. Por esse motivo, eu tô indo seco aí na vitória do São Paulo. Jogo 12, Cuiabá e Cruzeiro. Último jogo do Cuiabá, 0-0 contra o Juventude. Lembrando que joga hoje, contra o Internacional. No momento que eu estou gravando esse vídeo, já deve estar jogando nessas duas equipes. Antes disso, o Cuiabá em casa venceu o Criciúma por 2-1 e contra o Palmeiras perdeu fora de casa por 5-0.
O Cruzeiro tá vindo de uma derrota para o São Paulo em casa por 1 a 0. Antes disso tinha vencido o Atlético Goianiense por 3 a 1 e em casa empatou com o Internacional em 0 a 0. Classificação do campeonato, o Cruzeiro ele é o 7º colocado com 41 pontos, em 26 jogos tem 12 vitórias, 5 empates e 9 derrotas. O Cuiabá ele é o 19º colocado com 22 pontos, em 24 jogos tem 5 vitórias, 7 empates e 12 derrotas. Próximo jogo aí do Cuiabá será fora de casa contra o Vasco e o Cruzeiro vai jogar pela Copa Sul-Americana contra o Libertad em casa. Últimos confrontos entre eles, o Cuiabá tem 2 vitórias, são 2 empates e 1 vitória para o Cruzeiro. Último confronto em junho de 2024, na casa do Cruzeiro, o Cruzeiro venceu por 2 a 1. Antes disso, no mês 10 de 2023, na casa do Cuiabá, empate em 0 a 0. Mesmo o Cruzeiro tendo esse jogo aqui pela Copa Sul-Americana, tô acreditando mais no elenco do Cruzeiro. O Cuiabá tá numa fase bem ruim. Bom a gente ficar de olho no jogo, né, que tá acontecendo nesse momento, para ver como o Cuiabá vai se comportar aí contra o Internacional. Mas no meu primeiro palpite aqui eu tô indo seco na vitória do Cruzeiro. Jogo 13, Criciúma e Atlético Paranaense. Último jogo do Criciúma, né, tomou um vareio de bola aí do Palmeiras 5 a 0. Antes disso tinha perdido para o Cuiabá por 2 a 1 e em casa venceu o Bragantino por 1 a 0. O Atlético Paranaense está vindo de um empate contra o Fortaleza em 1 a 1. Pela Copa do Brasil venceu o Vasco por 2 a 1 e fora de casa perdeu para o Palmeiras por 2 a 0. Classificação do campeonato, o Atlético Paranaense ele é o 13º colocado com 30 pontos, em 24 jogos tem 8 vitórias, 6 empates e 10 derrotas. O Criciúma ele é o 15º colocado e não tá tão longe assim do Atlético Paranaense, tem 28 pontos em 25 jogos, são 7 vitórias, 7 empates e 11 derrotas. Próximo jogo aí do Criciúma será contra o Grêmio fora de casa e o Atlético Paranaense vai ter o jogo da volta contra o Racing, fora de casa também pela Copa Sul-Americana. Últimos confrontos entre eles, uma vantagem muito grande aí para o Atlético Paranaense é uma vitória para o Criciúma, um empate e 7 vitórias para o Atlético Paranaense. O último confronto foi no mês de junho de 2024, o Atlético Paranaense em casa venceu por 3 a 1. Antes disso, só lá em 2014, na casa do Criciúma, o Atlético venceu por 1 a 0. Mais uma vez, né, o que complica aqui é saber como que o Atlético Paranaense vai vir escalado, mas o Atlético Paranaense ele criou muito volume, né, em cima do Fortaleza, merecia ter vencido a partida, mas o Fortaleza se defendeu muito bem. E se o Atlético Paranaense colocar pelo menos um time misto em campo, acredito que possa vencer o Criciúma, que não tá numa boa fase, né? Por esse motivo eu tô indo seco na vitória do Atlético Paranaense. E jogo 14, Ceará e Vila Nova. Ceará, que mesmo fora de casa considerava favorito, né, acabou sendo surpreendido, perdeu para Chapecoense por 2 a 1. Antes disso tinha vencido o Operário por 2 a 1 em casa e fora de casa empatou com o Amazonas em 1 a 1. Já o Vila Nova perdeu para o Brusque por 3 a 1 fora de casa. Antes disso tinha vencido o CRB por 1 a 0 e fora de casa perdeu para o Novo Horizontino por 2 a 0. Classificação do campeonato, o Vila Nova ele é o 5º colocado com 42 pontos. Em 26 jogos tem 12 vitórias, são 6 empates e 8 derrotas. O Ceará, ele é o 6º colocado, com 39 pontos em 26 jogos, são 11 vitórias, 6 empates e 9 derrotas. Próximo jogo aí do Ceará será em casa contra o Brusque e o Vila Nova também vai jogar em casa contra o Botafogo de São Paulo. Últimos confrontos entre eles são 6 vitórias para o Ceará, 1 empate e 3 vitórias para o Vila Nova. Último confronto em junho de 2024, na casa do Vila Nova, o Vila Nova venceu por 3 a 2. Antes disso, só lá em 2023, em novembro, mais uma vitória do Vila Nova em casa por 3 a 1. O Ceará teve esse deslize, né, contra o Chapecoense, mas vinha fazendo boas partidas, jogando bem. Tô acreditando que com o apoio da torcida, né, e olhando esse histórico aqui que é melhor contra o Vila Nova, eu tô indo seco na vitória do Ceará. A gente pode ver ali que na tabela de classificação eles estão muito próximos, né? É um jogo que, se o Ceará vencer, acaba empatando em números de pontos aí com o Vila Nova e fica tudo em aberto aí no campeonato. Bom, pessoal, as primeiras informações aí da Loteca 1151 foram essas. Espero que essas informações aqui ajudem, né, você a montar o seu palpite. Se você gostou, se inscreva aí no nosso canal, ative todas as notificações para que o YouTube sempre te avise quando tiver vídeos novos. Lá na enquete, né, Flamengo e Vasco, a grande maioria foi no Flamengo e o empate e vitória do Vasco terminou empatados. Impressionante. Logo, logo vou colocar uma nova enquete sobre algum jogo dessa grade. Desejo aí muita sorte para todo mundo. Vamos para cima desse prêmio aí que tá acumulado. Rumo aos 14 pontos, sempre. Até o próximo vídeo. Fui!